Stop moving. Don't speak the language. Music. Don't need explaining. I know that in the morning. Dr. Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional em 192 países e com trânsito na Sura muçulmana. Hoje são 19 horas e 4 minutos do dia. Sejam bem-vindos, senhores. Temos novidades. Terça-feira, 22 de outubro de 2019. Terça-feira, 22 de outubro de 2019. Temos novidades muito importantes e pedimos a vocês, por favor, que repassem para que chegue de imediato aos 64 senadores do crime, aos 300 deputados federais do crime e principalmente aos membros do Supremo Tribunal Federal que estão já tipificados em crime. Nós trabalhamos em 192 países como corregedor, árbitro internacional. A tarefa é juízes em campo. Nós fazemos parte de atitude de coordenação de investigação de campo através de tecnologias de especialistas. Os especialistas, eles entram em contato com todas as tecnologias e fazemos as arguições e fazemos todas as investigações de atos, fatos e circunstâncias. Nós, juízes corregedores, julgamos condutas de ministros, presidentes, senadores, vice-presidentes, deputados federais, enfim, hierarquias, autarquias e tudo que seja referido a governo. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Hoje, dia 22 de outubro, terça-feira, 22 de outubro de 2019, 19h04 da tarde, já está denunciada toda a Corte do Supremo Tribunal Federal em crime de obstrução e também conluio e sociedade com o cartel dos soles e milicianos do tráfico internacional de drogas, ou seja, eles são braço armado, braço jurídico que trabalha no Supremo Tribunal Federal. Então, estão denunciados Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo, Celso de Melo, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Eles estão denunciados pela tipificação de crime de obstrução a assessores de inteligência internacional, ocultando provas de contas internacionais já descobertas em países, em 52 países. Envolve 52 bancos centrais, envolve nesses 52 países os bancos regionais que fazem a lavagem de dinheiro do narcotráfico do cartel dos soles. O cartel dos soles, ele fornece a matéria-prima, ele fornece toda a logística química para que as milícias e os distribuidores de drogas, como o Amigo dos Amigos, ADA,
como o Comando Vermelho, como o PCC, Comando da Capital, como a Família do Norte, todos eles, como o Hezbollah, como o Hamas, como as Farc, como o ELN, como o Estado Islâmico, todos eles que são traficantes de drogas e que lavam o dinheiro em 52 países, utilizando o Banco Central, que também tiveram cooptado o Banco Central do Brasil, que tiveram cooptado a Fazenda, os ministros da Fazenda, em 8 governos, desde José Sarney até o dia de hoje, ou seja, até o dia do Michel Temer Lula, fizeram tráfico internacional de drogas e branquearam somas trilionárias, superam 100 trilhões de dólares, estimativa. Por quê? Porque eles arregimentaram 52 países e a cobertura feita para obstrução de provas, que já a denúncia feita pelo GAF do Brasil e mais 180 países faz parte desta nomenclatura, que é a averiguação de dados internacionais contra o crime organizado do narcotráfico. Então, os senhores do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Carmen Lúcia, estes elementos, que a palavra é elementos, já tipificados como sócio do cartel de drogas, cartel dos soles. Eles fazem parte das milícias, também fazem parte de todas as nomenclaturas do contrabando feito em 52 países. Eles estão envolvidos e estão denunciados na ONU, no artigo 17383 da Assembleia Permanente da Lei de Segurança da ONU. Estamos evocando a DEA, a Interpol, a Fiscalia da Justiça dos Estados Unidos a proceder a dar voz de prisão a estes elementos que ocupam o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Estes elementos deram cobertura, deram todo o apoio para que não fosse feito as averiguações de contas em 52 países, em 52 bancos centrais, que também envolve o Banco Central do Brasil, que lavou dinheiro do Banco Central do Irã, do Banco Central do Vaticano, do Banco Central da Turquia e de 52 países. A Odebrecht, o pendrive da geopolítica revelada em bancos, e que também o sujeito que se encontra acautelado na Suíça deu com as línguas nos dentes e entregou todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, sócios do crime organizado conhecido como Cartel dos Soles. Então eles já passam a ser réus perante a ONU, e eles já estão com a captura decretada. Então o GAF já determinou, através do artigo 1373, e também o TIAR, braço armado do Exército, a proceder à captura de todos estes elementos que fizeram e fazem o crime contumaz
e crime de tráfico internacional de drogas praticado por membros do Supremo Tribunal Federal, já com vasta prova de crime contra 180 países que fazem parte do GAFI, por eles terem feito obstrução ao COAF, obstrução aos auditores fiscais da Receita Federal e também aos membros da Receita Federal nas suas investigações, como também a Polícia Federal, e mantém engessada toda a Justiça da República Federativa do Brasil, totalmente engessados com uma lei apócrifa que vai ser derrubada pelo Ministério Público, pela PGR, Procuradoria-Geral da República, que vai declarar ato inconstitucional ao crime praticado pelos senadores e deputados federais por uma lei que é uma lei que só acoberta criminosos, que é tipificado como abuso de autoridade. Então, Alcolumbre, Rodrigo Maia e toda a Corte do Supremo Tribunal Federal, aos que eu citei, que estão na trama da obstrução aos dados do GAFI, já estão denunciados à ONU e a DEA, a Interpol e a Fiscalia da Justiça dos Estados Unidos da América vão fazer a sua captura e prisão. São 180 países que estão protocolando o pedido de prisão porque o crime ultrapassou todo tipo de arreglo. É um fato, é um ato e é uma circunstância de crime praticado em 52 países, onde foi utilizado o Banco Central de 52 países para branquear o dinheiro do narcotráfico do cartel dos soles e também de todos os milicianos distribuidores de drogas, o famoso formiguinha, né? Ou seja, os distribuidores. E este cartel do Maduro, do Cabejo, do Morales, do Lula, da Dilma, do Michel Temer, do Collor, do José Sarney, do Fernando Henrique Cardoso, da Dilma, todos envolvidos com o tráfico internacional de drogas. E quem dava apoio jurídico eram os membros da Corte do Supremo Tribunal Federal, todos eles já tipificados. Então pedimos a vocês, cidadãos brasileiros, que repassem esta notícia o mais rápido possível para que chegue aos ouvidos destes meliantes, posto que eles vão ter que colocar os seus cargos à disposição da Justiça Internacional em 190 países que estão conclamando a prisão imediata destes elementos. O crime é brutal. Entenderam? Então, Polícia Federal, atenção, Exército Brasileiro, proceder com rigor e já tomar uma atitude. E a PGR, de imediato, declarar inconstitucional o crime praticado pelos senadores e deputados federais que aprovaram uma lei para favorecer o narcotráfico internacional do cartel dos soles, como também as milícias do PCC, da ADA, do CV, da Família do Norte, do Hezbollah, do Hamas, dos sicários, do cartel dos México, todos que praticam o tráfico internacional de drogas
no território da República Federativa do Brasil, em 27 estados e 5.060 municípios. Eu, juiz corregedor árbitro internacional, em 192 países, assim determino a notícia a ser executada pela Polícia Federal. Então, as dependências do Supremo Tribunal Federal estão lacradas. Podem lacrar todos os cartórios do Supremo Tribunal Federal, eles vão ser auditados, todos os cartórios, todas as dependências do Supremo Tribunal Federal serão auditados e em seus lugares vão ser substituídos pelo Tribunal Superior Militar, que também estão aptos e são togados para gerar frente a esta necessidade institucional. O crime é tipificado em 180 países. O GAFI determinou que fatos, atos e circunstâncias foram denunciados à ONU e já foi descoberto. O homem lá na Suíça falou tudo, entregou todo mundo, entregou os 52 países, as 3.000 empresas de branqueamento, os bancos domésticos nestes 52 países que lavam e branqueiam dinheiro de drogas e que vocês do Supremo Tribunal Federal são sócios e que todo o seu patrimônio já foi passado a limpo, já sabemos o capital fabuloso, as fortunas imensas dos membros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que não condiz com o salário de vocês. Vocês deveriam nascer 70 vezes para ter esse salário, para ter esse espólio de crimes praticados por tráfico internacional de drogas. Então, já está tipificado, vocês não têm para onde fugir, Polícia Federal proceder a lacrar as dependências do Supremo Tribunal Federal e também botar em cana dura com algema, bonitinho, aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello, Rosa Weber, Carmen Lúcia Lewandowski. Entenderam? Estamos entendidos? A DEA vem buscar, a Interpol já está com a captura. Vocês pensaram que estavam passando a mão na bunda de quem? A casa caiu. E também os senadores e parlamentares que fizeram a lei de abuso de autoridade contra juízes, sequestraram a Justiça da República Federativa do Brasil, tudo parado. Os juízes não trabalham, o Ministério Público Federal não trabalha, o Ministério Público Estadual não trabalha, porque estão todos subordinados a uma lei que é o engodo. E a PGR já determine que é lei de abuso de autoridade, é inconstitucional, não existe, e também o Supremo Tribunal Federal, todos presos. Maiores informações entraremos em contato. Proceder já.